Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação. Estou aqui em Curitiba nesse momento, gravando aqui dentro da EdTech Eagles. Tem um pouquinho de barulho aqui no escritório, super movimentado, a galera está sempre no drive de vendas aqui. E eu vou compartilhar um conteúdo super bacana com vocês sobre vendas, que é o meu tema aqui no Telegram do GV. E vou compartilhar um tema com vocês que foi super útil no começo da minha carreira como vendedor. Na ocasião, eu li um livro que é um clássico, que eu recomendo, caso você não tenha lido, recomendo que você compre esse livro e leia, que vale a pena. Apesar de ser um livro antigo, ele tem princípios super atuais, tá? O livro é do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu lembro que ele falava sobre viva em compartimentos hermeticamente fechados. Para quem não sabe o que é hermeticamente fechados, basicamente o Tupperware, aqueles potinhos que a gente coloca comida na geladeira, ele tem uma função que é isolar hermeticamente aquela comida do restante das coisas que estão ali na geladeira. De modo que o cheiro do sorvete, do feijão, do que você quiser colocar ali dentro, não altere o sabor ou dos outros alimentos e vice-versa. Então, quando você consegue colocar as coisas em compartimentos herméticos, você consegue manter ali a integridade daqueles alimentos sem que eles sejam contaminados pelos outros alimentos no mesmo espaço. E da mesma maneira é a vida de um vendedor. A vida de um vendedor não pode ser aquela conversa que você diz assim, olha, não leve por trabalho a vida pessoal, não faça isso. Não é uma coisa muito possível, porque na verdade nós somos um ser pessoal, a gente está sempre integrado com a vida pessoal, com as nossas emoções. Se um vendedor ele está ansioso, ele vai acabar afetando a venda, enfim. Então, a melhor maneira é ele conseguir viver hermeticamente fechados, é ele conseguir ser todos os elementos que ele tem na vida dele, ele ser como aquela geladeira que consegue ter ali vários alimentos, porém compartimentalizados, né, em compartimentos hermeticamente fechados. Então, o que isso vai fazer quando você consegue fazer isso? É você entender que você não deve jamais levar o sabor ou a energia de uma reunião anterior para a atual reunião, né? Seja ela porque cada venda ela será diferente uma da outra. Cada venda ela tem uma tocada, uma pegada, cada cliente precisa, tem cliente que você precisa dar mais carinho, tem cliente que você precisa dar umas duras no cliente, com jeito, claro, né? Você tem que dar uma enquadrada no cliente, ele gosta de vendedor firme, vendedor que dá aquele puxãozinho de orelha, não é? E se você entrar muito mole, né, muito complacente com esse cliente que pede uma puxadinha de orelha, ele não vai comprar, ele precisa daquela firmeza do vendedor, né? E se você também entrar muito duro de repente, muito firme com aquele cliente que precisa de um pouco mais de carinho, que um pouquinho mais se levante a moral dele, ele também não vai comprar, porque não vai haver conexão, você vai perder conexão, você não vai entrar naquele rapport necessário para que a venda aconteça. Então, alguns passos práticos, não é? Eu aprendi para que eu consiga compartimentalizar, né? Essa palavra é uma palavra que não está muito no uso aqui, não está saindo muito, mas você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer. Para que você consiga realmente embalar em compartimentos hermeticamente, vou te dar algumas técnicas. Por exemplo, toda vez que você vai entrar numa ligação telefônica, numa reunião pessoal com o cliente, você sempre, alguns minutos antes, você fazer meio que uma meditação naquela história, né? Você fazer um checklist daquele cliente, você fazer um checklist do teu mental, se tu tá ansioso, se tu tá muito acelerado, de repente, que tu tá vindo correndo, tu tava dirigindo. Então você dá aquela desacelerada,
você dá aqueles passos antes de você entrar naquela reunião, você fazer uma meditação e se limpar do tema anterior. Então, de modo que você não leve nunca a energia de uma reunião para outra, porque elas contaminam as seguintes reuniões. A energia da reunião anterior não é boa para a seguinte reunião. Né? Não é boa, não ajuda, ela vai contaminar. Assim como muitas vezes na nossa casa, não é? Muitas vezes eu cheguei na minha casa muito acelerado, numa vibe de repente de uma venda, e a minha esposa, o meu filho precisava que eu estivesse numa outra vibe. Então eu aprendi, isso serviu também para a minha vida pessoal. A gente entender que a vida colocada em compartimentos, a gente vai dar o sabor que a gente quiser para cada alimento ou para cada momento da nossa vida, não é? Você vai ter a postura necessária para você ser eficiente naquilo que você quer ser eficiente, que no caso é a venda, não é? Você vai estar com a frequência mental. Eventualmente você tem que estar numa frequência X ou Y, você vai entrar com a frequência necessária para aquilo e não vai trazer a frequência da reunião anterior. Seja a reunião anterior boa ou ruim, em alta ou baixa, certamente a frequência dela contaminará a próxima reunião, e a melhor forma que tem é você, antes de entrar na próxima reunião, você fazer esse tempinho de meditação, sabe? Alguns minutinhos, alguns segundos que você medita no cliente ou na reunião em si que você vai entrar e você se limpa. Faz um checklist, que energia eu preciso entrar, qual a pegada que eu tenho que entrar, como é que eu tô. Você talvez falar umas coisas para você, se eu tô com energia baixa, fala umas coisas bonitas, levanta a tua própria moral, se faz um auto-coaching para você entrar na frequência certa, e você pode ter certeza que você vai ser mais eficiente e você vai converter muito mais vendas vivendo em compartimentos hermeticamente fechados, como o Dale Carnegie falou há 100 anos atrás. Valeu, GV! Um grande abraço, uma boa semana para você. Até semana que vem aqui no Telegram do GV.